frase: a única questão filosófica, ou a questão filosófica por excelência, é do suicídio. Por quê? Porque no suicídio está a questão de a vida vale a pena ser vivida ou não? Ou, se vocês quiserem, qual o sentido da vida? Como nós preenchemos esse sentido da vida, ou como, não conseguindo preenchê-lo, sofremos. Quer dizer, sentimos-nos fracassados. O que é isso? O que significa viver? E aí o contraste é claro, e vai ficar claro neste episódio, entre, de um lado, provedores de sentido da vida, basicamente as religiões, já dizem o sentido está pronto, basta encontrar, basta seguir o pregador religioso, caso católico, mas poderia ser de qualquer outra religião, que diria o sentido da vida é tal. Vamos imaginar algum desses sentidos. Vamos imaginar que para um cristão em geral, o sentido da vida seja, para um católico em especial, o sentido da vida seja fazer o bem, boas obras. Vamos imaginar que para um protestante, o sentido da vida seja valorizar a Deus. A salvação da alma para o católico depende muito das boas obras que você faz. Para o protestante, bem em linhas gerais, não depende tanto das boas obras, mas da graça de Deus que Ele deu e que você reconhece pelos seus atos. Então, uma pessoa boa pode ser salva para um católico e para um protestante, mas a diferença é que para o católico, a pessoa boa é salva por causa das obras dela, quando para o protestante a pessoa é salva o que se manifesta nas obras dela. As obras dela não são causa da salvação. As obras dela são sinal, sintoma, significado, manifestação de que Deus está com ela. Porque para o protestante é uma desonra, um desrespeito a Deus imaginar que ele possa ser obrigado a fazer alguma coisa. E ele seria obrigado a fazer uma coisa se eu tivesse cometido tantas boas obras que ele chegasse lá, vamos dizer, com meu boletim, mostrasse, ele tivesse então que me avalizar a entrada no céu. Na verdade, se eu tenho as boas obras, é porque Deus, desde o começo, me agraciou com a graça, com o dom da fé, da salvação. A fé, vírgula, da salvação. Graça, agraciou, dom, presente, tudo isso indica que a salvação, para o protestante, é um dom gratuito de Deus. Se vocês quiserem, arbitrário. Então, nada forçou Deus a isso. O que é uma coisa complicada para quem não é protestante, que indica que o protestantismo tem um estoque muito grande de gente que não vai ser salva. Muito grande de gente que vai para o inferno. Mas, independentemente do que a pessoa tente ou queira. Então, não é uma coisa que nós decidamos, é uma coisa que foi decidida antes de nós. Se eu for um budista, que é uma religião diferente, que é uma religião que provavelmente não tem Deus, porque Buda não é Deus, existem figuras que são chamadas de deuses no budismo, mas são figuras menos importantes do que Buda, por assim dizer. Se eu for budista, a meta da vida seria por terminar o ciclo de reencarnações. Ou seja, para o budista, nós reencarnamos sucessivas vezes para purgar o que fizemos de mal. O que fizemos de mal permanece como uma espécie de saldo devedor numa conta bancária hipotética, é chamado de karma. Então, eu tenho karma de vidas passadas, os males que eu infligi. Então, nessa vida, eu posso, eventualmente, vir com algum problema, talvez alguma doença, talvez alguma coisa ruim que me tenha acontecido, e eu terei que purgar esse karma, sofrendo ou fazendo coisas boas, até que se encerre o ciclo das reencarnações. Quando eu tiver purgado completamente o karma, eu sair do samsara, que é esse mundo das aparências em que nós vivemos, e chegarei ao estado de paz completa, que é o estado da aniquilação, da extinção. Então vocês veem, é muito diferente. Para um cristão, a salvação é a contemplação de Deus, é a beatitude. O que quer dizer a contemplação de Deus? É que não existe mais carência nenhuma. Eu não sinto falta de nada. Por isso que, e isso é muito interessante, nos começos, nos períodos mais sofridos da era cristã, a ideia de salvação está muito associada com a ideia de não haver fome, uma espécie de gigantesco fome zero. Quer dizer, você não tem fome, você não tem carência, você não tem dor, não tem machucado. Coloquem-se no lugar
de alguém que cultua os deuses ditos pagãos, romanos e gregos. O paganismo valoriza muito a beleza, valoriza muito o sucesso, o corpo. Então, nesse período, você ser um ferrado na vida, uma pessoa amputada, machucada, sofrida, miserável, o paganismo não tem lugar para você. Não cabe nas caixas. Você pode adorar um Deus, pode rezar a um Deus do inúmero, panteão enorme, hall de deuses que eles têm, que te alivia as dores, etc. Mas você, vamos dizer, o elenco principal, os atores principais dentre os deuses pagãos, não tem lugar para você. Vênus não tem, Marte não tem, Júpiter não tem, eles não têm um lugar seu. O cristianismo vai surgir para dar lugar para esses miseráveis, para os ferrados do mundo, para os danados da terra. E ele dá muita importância a isso. Por isso que a salvação eterna para o cristão é um estado de absoluta não carência. Quando eu não tenha fome, quando eu não tenha sofrimento, quando eu não tenha dor e quando eu possa contemplar Deus, que é a perfeição. Por isso que o inferno é um estado de total desesperança. É o total, a frase do verso Dante: vós que aqui entrais no inferno, largai toda esperança. Nunca, não verão Deus nunca. O desespero estará constante. A falta de perspectiva será absoluta. Então, isso seria, vamos dizer, céu e inferno, ou as meta e antimeta, se quiserem, no cristianismo. No budismo é justamente uma extinção. Então não tem nada a ver com essa plenitude cristã do além. Se passarmos ao islamismo, no islamismo a meta, ou o seu paraíso, em que consiste? Num estado de permanente prazer, inclusive com um grande número de virgens, visto de uma perspectiva masculina, com as quais o bem-aventurado pode ter relações sexuais quanto quiser, sempre elas voltando a serem virgens depois, o que eles devem achar muito bacana, muito legal. Então, vocês têm várias formas de pensar o que seria a meta oferecida por uma religião. Não é a mesma, mas em todas elas você tem em comum algum tipo de sentido que está sendo oferecido. Por que eu vou viver em condições por vezes terríveis? Na verdade, uma grande questão é: por que eu, que vivo com problemas, que sofro, por rico que seja, eu posso sofrer? Por que eu aguento tudo isso? Na frase, no verso, na intervenção de Hamlet, na peça do mesmo nome, Ser ou Não Ser, por que toleramos tantos males, a injustiça, a frustração no amor, a ilegalidade, etc., quando poderíamos colocar fim a tudo isso nos apunhalando? Um mero punhal. Por que aguentamos tudo isso? De medo de que depois venham coisas ainda piores. De medo que a alma não se acalme, não entre no nada, mas sofra depois. E a alma pode sofrer depois porque, segundo um católico, iria para o inferno, segundo um protestante, idem, segundo um budista, ela reencarnaria com karma, e karma crescido, e por aí vai. Então, nessas situações todas, o que se provê de sentido é: se eu aguentar os dramas dessa terra, dessa vida temporária, eu estou conseguindo para o além uma coisa melhor. Isso é um grande fornecimento de sentido. O estoque de sentido aí é gigantesco. E o que vai me ali colocar? Ninguém tem garantia disso. Como você pode ter garantia? Ele diz: não sou ateu. Ou melhor, diz: sou ateu. Na verdade, é agnóstico, que é uma espécie de ateu leve, ele brinca. A rigor, a diferença não é essa. A diferença é que ateu é quem crê que não existe Deus. Agnóstico é aquele que crê que não pode haver conhecimento seguro sobre essa coisa. Por isso que, num caso, nós temos partícula privativa, precedendo Theos, sem Deus, ateu. No outro caso, agnóstico, a partícula privativa, precedendo gnose, que é conhecimento. Não posso ter conhecimento disso. Então, o ateu, ele é tão enfático na crença dele de que não há Deus, quanto é o católico, o protestante, o muçulmano, o judeu. O agnóstico não, eu não sei se existe ou não existe, do que eu posso tirar muitas consequências.
O filósofo Pascal, por exemplo, propõe, talvez para os agnósticos, uma aposta. Eles apostem. Vocês não são homens do mundo, cortesãos, que adoram jogar, ficam jogando da manhã à noite, perto do rei Luís XIV? Então vamos fazer uma aposta. Apostem que não existe Deus. O que vocês têm a ganhar? Nada. Se vocês tiverem razão, vocês não ganham nada. Se vocês perderem, vocês perdem, vocês vão para o inferno. Agora, apostem que existe Deus. Se vocês perderem, não existe Deus, o que vocês perderam? Nada. Se vocês apostaram que existe Deus e ganharem, vocês têm a ganhar tudo, o céu. Portanto, é mais jogo, literalmente, você apostar na crença em Deus do que na descrença. Isso é um argumento válido para agnóstico. Para ateu, é complicado. Para quem crê em Deus, é desnecessário. Então, o que Merli vai colocar é a questão de que Deus está dando esse sentido transcendente ao mundo, ou seja, um sentido que está externo ao mundo, que é superior ao mundo. Essa pergunta é pelo sentido da vida, na verdade. Na verdade, ela está no encontro de duas questões. De um lado, uma necessidade humana de compreender. Nós queremos compreender, nós queremos conhecer. Aqui nessa sala, nós temos inúmeros instrumentos tecnológicos. Temos alguns mais complexos, como as câmeras, como os programas instalados nesse computador. Temos outro que é só aparentemente simples, que é um smartphone, mas que na verdade esse smartphone pode ter tanto mais coisa do que um laptop. Nós temos os instrumentos de luz, tudo que nos ilumina, etc. Tudo isso junto, tudo isso nós podemos não entender. Quem entender de ciência, de técnica, pode entender mais ou mesmo muito desses instrumentos. Mas muitos de nós vamos querer entender isso, querer entender por que isso acontece, ou querer entender outras coisas, por que estamos numa tarde chuvosa, por que o tempo oscila tanto, passamos semanas de seca intensa, agora estamos há vários dias sob chuva. Muitas perguntas se colocam, uma necessidade humana de compreender. E, por outro lado, uma impossibilidade de compreender a razão última das coisas. Tudo isso que eu mencionei aqui, de gadgets eletrônicos, a gente pode entender. Só fazer um curso, ou ler um livro, qualquer coisa. O sentido último da vida, como a gente vai entender? O que a gente vai saber dele? É extremamente difícil. E, no entanto, ele é muito importante, que ele pode determinar minhas escolhas. A minha escolha por ter uma vida dentro da lei e fora da lei, uma vida mais reprimida, uma vida mais vadia, até tudo isso pode estar ligado a esse sentido da vida, que tem um elemento importante em Deus. Então, a busca de Deus não é pouca coisa, ela é uma coisa essencial. O Merli, muitos capítulos atrás, ele disse, tem questões filosóficas, de onde vimos, quem somos, para onde vamos. Vocês veem, todas as questões que ele diz serem filosóficas podem ser religiosas. De onde vimos? Criados por Deus. De um sopro, do barro, do milho, como é nos mitos ameríndios. Criados por Deus. É uma possibilidade de resposta. Para onde vamos? Para o céu, para o paraíso, para o nada, para a paz definitiva, para o sofrimento eterno? Então, também são questões importantes. Então, há uma demanda de responder isso, mas, ao mesmo tempo, há uma incapacidade das nossas faculdades quanto a responder isso. Evidentemente, não sei quantos de vocês creem em Deus, quantos não creem, evidentemente eu posso dizer, eu creio em Deus. O que eu não posso é dar uma prova dessa crença de Deus. Essa é a questão. A prova que eu der, ela é complicada. As provas clássicas são, por exemplo, tem que ter uma causa primeira de tudo o que aconteceu. Então, o universo existe é porque ele foi criado. Ora, quem nos diz que a gente para nessa causa? Por que nós vamos parar na causa Deus, se não perguntar quem criou Deus? De onde vem? Por exemplo, hoje, em termos científicos, você tem muito mais teses de que você tem um gradual aumento da complexidade dos seres, chegando à vida e depois dentro de seres vivos, se tornando cada vez mais complexos,
do que a ideia de que houve um design inteligente ou um ser inteligente no começo de tudo. Então, nós podemos ter um argumento em favor, racional em favor da existência de Deus, mas podemos também desmontá-lo. De onde ele vem? Ou, por outro lado, vamos supor que alguém de nós tenha tido uma visão. Isso é possível. Que alguém de nós tenha tido uma visão de Deus, chegue e nos diga alguma coisa. Apareceu-me Deus e disse tais coisas. Que garante, como eu posso convencer outra pessoa de que isso é verdade? Mesmo que eu tenha a convicção disso. Como eu vou convencer vocês de que Deus me apareceu? Como eu vou convencer de que não estou mentindo? Ou pior, como vou convencer de que não me enganei? E a mim mesmo, como vou convencer de que não me enganei? Por exemplo, existe bastante pesquisa sobre gente que morre e que ressuscita. Na verdade, não morreu exatamente. A pessoa tem uma parada cardíaca ou algo do gênero, é reanimada e conta o que ela vivenciou. E muitos relatos convergem. Lugar de muita paz, muita gente em branco, vendo parentes já falecidos, luz, muita convergência nos relatos. Então, seria uma prova de que existe Deus? Recentemente eu li uma revista de divulgação, então não sei qual o valor disso, mas uma revista de divulgação científica dizendo que o momento da morte libera certas, ou da quase morte, libera certos elementos químicos que podem produzir essa visão. Não estou dizendo quem tem razão e quem tem errado, só estou dizendo, nós chegamos ao que Kant chamava antinomia, ou seja, um ponto em que nós temos argumentos a favor de uma coisa e contra, e eles de certa forma se neutralizam. Então a questão aqui não é perguntar se Deus existe ou não. A questão aqui é perguntar a que necessidade humana Deus está atendendo e como que nós podemos encarar essa necessidade humana, independentemente de Deus existir ou não. Essa necessidade de dar sentido à vida. Que sentido damos à vida? E esse sentido é mais fácil ser dado quando você tem uma figura onipotente, absoluta, perfeita, que então nos dá algo sem nenhuma falha. É mais fácil isso, é mais convincente isso, é mais forte, mas não quer dizer que essa figura efetivamente exista e que essa figura efetivamente nos proporciona essa resposta. Então, o que o Merli vai fazer, e esse acho que é o ponto, talvez seja até a responsabilidade filosófica, é suspender a pergunta. Não é responder não existe Deus. É responder, eis um grande problema. Eis uma questão talvez insolúvel. Eis uma questão que nós podemos trabalhar de várias formas próximas, mas que não necessariamente vamos responder. Eu posso, por exemplo, concluir que a melhor coisa que eu tenho que fazer é fazer o bem, porque isso provavelmente agradará a Deus, se ele existir. Mas com isso já estou saindo de uma outra visão de Deus, que era a visão ritual e litúrgica. Durante séculos, para não dizer mais de um milênio, a igreja cristã deu mais importância à liturgia do que às boas ações. Então era importante ir à missa, era importante vestir-se de determinada forma, o padre, a freira tinham que estar com determinadas vestes, etc. Então, isso não necessariamente... Então, a minha maneira de me acercar a Deus pela bondade é uma maneira quase nova. Ela tem muito a ver com o Concílio Vaticano II. Provavelmente foi o Papa João XXIII, em 1959, e nos anos imediatamente seguintes, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, foi ele provavelmente que melhor religou a Igreja Católica aos primórdios dela, quando ela não era uma igreja dos poderosos, mas era uma igreja dos perseguidos. Não era uma igreja dos ricos, mas dos pobres. Provavelmente foi ele que fez isso. E o ponto nodal que nós temos aí é um diálogo crescente com outras religiões. Tanto que hoje, vamos dizer, quase um lugar comum de muitas pessoas de diferentes religiões dizer, você adora Deus, Jeová, Alá, o nome que você quiser dar, mas no fundo é a mesma entidade. E mesmo quando não é um Deus, Buda, mas você diz, nós temos algo em comum. Qual é esse ponto comum? Não é apenas a existência de um Deus que a gente dá distintos nomes, é praticar o bem. O ponto que vai se tornar o grande elemento de ligação entre as várias religiões é ético. Então vocês veem liturgia, ritual,
tudo isso perde muita importância. O que vai crescer no lugar disso é a prática do bem. Religião hoje, e isso é recente, tem 50, 60 anos, e deve ser muito João 23, mesmo nas religiões não católicas, porque foi ele que abriu o diálogo, religião tem muito a ver com a ética e menos a ver com as formas. Quer dizer, passou-se das formas ao conteúdo, por assim dizer. Qual o conteúdo importante? Trate o seu próximo como a si mesmo. Não faça a outrem o que não queres que te façam. E por aí vai. Tudo isso são proposições que adquiriram uma importância maior do que teriam antes. E outras perderam muita importância. Isso tudo, então, estabelece uma ética, etc., mas não resolve a questão do sentido. Não resolve a questão, existe Deus ou não. E aí talvez a gente possa fazer uma pequena aproximação primeiro com Camus, depois com Freud. Camus, na medida em que ele fala do absurdo. Na verdade, no cerne da nossa vida existe um elemento absurdo. O absurdo o que é? A incapacidade nossa de responder à questão do sentido da vida. Não temos como responder. Claro, cada um de nós pode aventurar uma resposta. Cada um de nós pode crer profundamente numa resposta. Mas vai crer, não vai provar, não vai convencer outros. O sentido da vida é fazer o bem? O sentido da vida é cada um ganhar mais? O sentido da vida é prosperar? Então, muito complicado você saber qual o sentido da vida. Então, diante disso, fica um elemento absurdo. Se o elemento é absurdo, o que nos resta é reconhecer esse absurdo. Reconhecer essa incapacidade nossa de superar essa dificuldade. Aí entra um pouco Freud. Freud, quando começa o trabalho dele de analista, Freud é um homem que mudou muito de caminhos. Foi especialista em histeria, lidou com cocaína, muita coisa. Num certo momento, ele percebe que a terapia da fala é muito eficiente. Ele percebe que ele recebe mulheres histéricas e percebe que uma forma boa de tratá-las é descobrir qual o fenômeno que causou a histeria. Geralmente um trauma de ordem sexual. E ele começa a lidar com esse trauma e a tratar dele e consegue resultados bons. É disso talvez venha aquela expressão que hoje já não se usa tanto, mas já se usou muito. Freud explica. E geralmente era usada para dizer, na verdade tem sexo no pedaço. É isso daí, era o significado. E num certo momento Freud escreve ao amigo confidente dele, não acredito mais na minha histérica. Ele chega à conclusão de que a histérica está inventando o que ela conta para ele. De que, não deliberadamente, mas são fantasias. E aí, ele dá um verdadeiro cavalo de pau, muda 180 graus a posição. Em vez das doenças psíquicas começarem por um trauma de ordem sexual, ele passa a entender que as crianças, desde pequenas, fazem fantasias sexuais. E que as mulheres de quem ele trata, não é que elas tenham inventado os traumas que elas sofreram, mas são fantasias que vêm para elas desde tenra infância. Elas imaginaram com 2, 3, 4 anos de idade e que permaneceram. Então muda totalmente o tratamento. O tratamento agora é reconhecer a sexualidade infantil. É perceber que as crianças não são anjos russoístas, ficam batendo asinhas, fazendo bem e que não têm ideia do que é sexo, não têm ideia do que é sedução, quando muitos são vítimas do sexo ou da sedução, pela forma do abuso sexual. Entre parênteses, esse é um ponto que vai tornar Freud impopular à medida que a violência sexual vai se tornar um tema mais frequente na nossa sociedade. Vai levar, inclusive, muita gente a dizer, se há tanto abuso sexual que se constata hoje em dia, tanto pai, tanto padrasto abusando sexualmente, e a gente fica sabendo disso mais das favelas do que das famílias ricas, porque provavelmente é abafado nas famílias mais ricas, se hoje há tanto isso, por que não haveria na Viena de Freud? E Freud, dizem os críticos mais violentos dele, teria acobertado isso para salvar a imagem do vitoriana, puritana da época. Mas seja como for, Freud começa a ter essa desconfiança de que não se está dizendo a verdade a ele. E mais, essa desconfiança de que a sexualidade vem de muito cedo. E aí nós chegamos a um ponto em que Freud vai ainda fazer muitos esforços para tratar e curar seus pacientes.
Mas num certo momento ele vai entrando em dúvida se ele pode curar mesmo, ou se ele apenas resolve sintomas, melhora a vida das pessoas, mas sem curar. É uma dúvida que leva Freud até o fim da vida. E que os discípulos dele, ao longo das últimas décadas, acentuam. Hoje, por exemplo, sobretudo entre os lacanianos, a ideia de cura praticamente não existe. Obrigado. Praticamente não existe a ideia de cura. Existe a ideia de que você reconhece os seus problemas e, para usar um termo que eles talvez não gostem muito, administra-os. Você aprende a lidar com determinadas coisas. Assim como, por exemplo, eu posso perceber que se eu tomar aquela jarra inteirinha de café, eu vou passar mal, e qualquer um de vocês vai passar, eu acho, então não tomarei a jarra inteirinha, vou me limitar ao que eu coloquei, ao que me trouxeram agora gentilmente aquecido, vou me limitar a isso, mas vou cuidar, não estou resolvendo um problema. Se eu tenho um problema, seja de ordem sexual, seja de ordem amorosa, seja de ordem outra, eu vou aprender a lidar com ele e a minorar os danos com ele, reduzir os danos. Então nós temos um Freud que começou com uma promessa quase utópica de cura pela sexualidade, e nós chegamos a um Freud muito menos utópico, um Freud que estará pensando bem mais em como você reduz os danos, e sobretudo discípulos dele que vão dizer, é isso que a gente pode fazer. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui, porque isso significa você aceitar um elemento insolucionável na sua vida, que é o equivalente ao absurdo no caminho. Não é a mesma coisa, num caso estou falando de sentido da vida, no outro caso estou falando de psique individual, mas é muito próximo, porque a psique individual tem muito a ver com o sentido que vamos dar às coisas. Vale a pena viver? É uma pergunta que posso responder filosoficamente, pelo sentido da minha vida, e psicologicamente, pelo meu sofrimento ou não. Então, nesse sentido, eu posso chegar a uma constatação de que daqui não passo. Disso eu não vou saber nada mais além. Então, eu fico na dúvida, suspendo a dúvida, decido viver sem isso, sem resolver essa questão, aguento o tranco da falta de solução, um tranco terrível, que você viver dizendo, não vou resolver não vou curar tal doença, não vou superar tal trauma, não vou fazer tal coisa, mas se aprende de alguma forma a conviver com isso. E isso, no limite, levaria até a proposição de que o suicídio é uma busca pelo sentido que não aceitou a falta de sentido. Quer dizer, a pessoa está tão desesperada atrás do sentido que ela não consegue conviver com a falta de sentido, que é o ponto da vida dela, da vida de todos nós. Não consegue conviver. Eu vou recomendar um livro a vocês que eu gosto muito, que é A Vida Não é Justa, da juíza Andréa Pachá. Andréa lançou 2 livros sobre amor. Ela foi juíza de vara de família por muitos anos. E aí ela conta histórias adaptadas que ela vivenciou. A vida não é justa tem a ver com o quê? Com o fato de que o amor não é justo. De que as pessoas muitas vezes são amadas amam alguém e esse amor não é correspondido ou subitamente deixa de ser correspondido, ou então, depois de uma vida inteira juntos, com a mulher se dedicando, fazendo tudo, o marido acha uma mocinha e vai embora e larga tudo, e a mulher sente que jogou fora a vida dela, exemplo de uma das histórias, ou pode acontecer um pouco vice-versa. Então, essa aceitação da injustiça da vida é uma das formas de você aguentar o tranco. É você, em vez de reclamar que a vida é injusta, querer que ela seja justa, você dizer, é assim. Então, o que faz o suicida? O suicida não aceita essa injustiça da vida, ou, para dizer em outros termos, essa falta de sentido da vida, e na busca, nessa procura, não conseguindo renunciar a essa procura, não conseguindo viver a vida como ela é, ele se mata. Viver a vida como ela é aceitar essa falta de sentido. Então esse é vamos dizer, o fundo filosófico que nós temos aí, né? Temos um diálogo, vários diálogos fortes, o diálogo entre o Merli e Olivier, aliás, né? Acho que não sei se Oliver ou Olivier agora, não sei como pronunciar em catalão. Está escrito Oliver, né? Não tem, bom, deve ser Oliver então. Então, Merli é um tanto prepotente com ele, né? E aí
Mélie critica ensinar, quando Oliver fala, eu creio em Deus desde criança. E a resposta de Mélie porque te manipularam, porque te enganaram desde cedo. Então, é desonesto ensinar Deus às crianças, porque a criança é fácil de enganar, etc, etc. E além do mais, você é homossexual. Por que você quer fazer parte de uma instituição que condena os homossexuais? Que adianta? Daqui a 2000 anos a igreja vai pedir perdão. Vai pedir perdão aos queimados pela Inquisição, aos índios massacrados, etc. E daí? Vai ficar... Por que você entra por uma coisa que não quer saber de você? Né? E ele é até forte. A igreja é uma empresa que faz sucesso com um logo terrível, que é o homem crucificado. E o Oliver fica... É interessante, porque como o Mélie domina muito bem a palavra, numa discussão é fácil ele ganhar. O que não quer dizer que ele tenha ganhado para sempre, em definitivo. Esse é um primeiro ponto, que é interessante. Um segundo ponto é o egoísmo do povo, que eu queria salientar. Ele pergunta a Tânia, por que você está mal se o homem que se matou não é nem seu parente? E a Tânia fala, você é um idiota mesmo, né? Por que eu fui chamar você de namorado? Além do mais, um traficante, um homem que passa o tempo todo reclamando, que não tem dinheiro, etc. Olha, pô, por que você não se suicida? Ela dá uma dura neles, são amicíssimos, né? E eles acabam se reconciliando, esquema de sempre, né? O confronto, que acaba levando a um reencontro das pessoas, com mais maturidade, com mais, mais adultas do que antes da briga. Mas é interessante porque para o Paul só faz sentido você plantear uma pessoa conhecida. Para a Tânia, não. Existe uma ideia de que uma pessoa que se matou, você merece, ela merece de alguma forma seu carinho, seu amor, que é como vai terminar o episódio, quando todos eles vão perto vão fazer uma homenagem ao morto, acendendo velas, fazendo um pequeno ritual de homenagem, de despedida, de pranto por uma pessoa que eles nem sabem quem é, nem sabem por que ele se matou. Então, e nós temos aí o milagre do Cálice Vergara, que eu acho que é o momento mais forte desse episódio. Simples, o Mélie pega um táxi, vê uma virgem no carro, zomba, inteiramente desnecessário. A virgem vai protegê-lo? A virgem vai guiar no seu lugar? Não. Ela me apoia, me ampara. Eu perdi meu filho há 7 anos, eu ter fé em Deus, sentir que ele está com Deus, me consola, etc. Ele não insiste muito nisso, ele Mélie, mas se despede e pronto. Só que vê que esqueceu um bem lá dentro, pede aos achados perdidos para localizar. Antes dos achados perdidos de darem volta, o Caliste localiza, leva os documentos, tem uma conversa agradável, você vê que é uma pessoa absolutamente boa, em paz e tudo. Então, logo ele sai, toca a prefeitura para avisar que o Cálice Vergara está morto há 2 anos. O que é realmente o ponto em que é muito engraçado que o Mélie passou uma boa parte dizendo, você tem que aguentar o incompreensível. E quando vem incompreensível, o Mélie não aceita. Porque esse é o incompreensível do Mélie. Esse é o absurdo do Mélie. Ele está diante de uma situação que tudo indica que um morto veio lhe trazer isso. E a resposta dele é, será a máfia? O que a máfia pode estar fazendo com isso? Não, pergunta doida. Será que eu me iludi? O que aconteceu? Etc. E a Miriam, ex-namorada, ou ex-caso dele, fala, talvez tenha sido um anjo que Deus lhe mandou. Talvez tenha sido isso. Talvez, fica implícito, né? Mas talvez seja o caso de você perceber melhor as suas próprias limitações. E, de certa forma, volta a toda a lição dele contra ele. E volta, obviamente, num sentido, volta tanto contra ele, que pode ser que isso leve a aceitar que Deus existe. Quer dizer, nós temos agora um argumento para achar que existe algo que a gente não compreende. Algo que está além da racionalidade do nosso Mélie. E esse algo que está além pode ser justamente a existência de Deus, ou de anjos, ou de espíritos,
ou de algo que ele não conseguiu entender. Ele prefere não aceitar isso, mas vocês veem que o ceticismo do Meli é posto em xeque. E eu acho esse ponto interessante porque a palavra cético é muito mal utilizada. Por exemplo, é muito comum, quando se fala eurocético. Eurocéticos são aqueles caras que, se forem ingleses, são idiotas, que votaram pela saída da Inglaterra da União Europeia. São céticos quanto à União Europeia. Quer isso dizer que eles sejam céticos em geral? Não, eles foram manipulados em grande quantidade pela Cambridge Analytica e pelo sistema todo de WhatsApp que foi utilizado para convencê-los da mentira que era ser vantajoso o Reino Unido sair da União Europeia, que hoje a gente sabe que é um desastre para eles. Então, esse termo cético é usado assim, cético quanto ao aquecimento global. Geralmente os céticos quanto ao aquecimento global têm péssimos argumentos, péssimos. Céticos quanto aos valores, direitos humanos, são apenas reacionários, não são pessoas céticas. Então, o termo cético muitas vezes é mal utilizado. Cético mesmo é quem coloca em dúvida o conhecimento. Cético mesmo é quem diz, não temos certeza de nada, nem do lado A, nem do lado B. Então, não é que eu tenho dúvidas quanto ao aquecimento climático, eu tenho dúvidas quanto a tudo. Tenho dúvidas. Eu não sou... cético não é monopólio da direita, para dizer isso. E aí nós temos um momento, assim, do que existe positivo na religião. Quer dizer, a Mônica, quando ela diz a religião segura muita coisa, quer dizer, a religião dá apoio a muita coisa. É uma expressão que pode significar várias coisas, mas, no caso, quer dizer, a religião serve de consolo para muita gente em momentos terríveis, momentos que você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. A religião pode te dar uma força, pode te dar um apoio, pode te dar uma esperança. É normal, quando uma pessoa perde esperança, e perdeu um amor, perdeu um emprego, perdeu uma ilusão, é normal que essa pessoa se deprima. E é normal que com o tempo isso passe. Sabe, isso vai passar de que maneiras? Não tem uma receita única. Geralmente recomenda, veja outras pessoas, coloque alguma coisa na sua vida, se dedique a algo, proporcione esse prazer, etc. Mas é normal que isso aconteça, e a religião é um dos fatores que nessa altura pode ajudar a pessoa a permanecer-se estável. E é a altura em que o Oliver vai falar com o padre. Quer dizer, o que Merli disse para ele mexeu com o Oliver. Vocês veem, esse é um ponto interessante, eles escutam. Eles se escutam. Os mais diferentes se escutam um ao outro. Apesar de você ter posições antagônicas, existe uma escuta recíproca. Então, aquilo que Merli disse sobre a homofobia católica, ele leva em conta e vai falar com o padre. E fala, para o padre, eu sou gay, e aí? Como fica? O que a igreja acha do gay? E a visão dele, do padre, é a visão convencional. Não é normal um gay ter filhos, não é normal um gay adotar. Você não quer vir aos nossos encontros? Então nós temos um antagonismo claro. O Oliver é um gay que quer ter uma vida normal, provavelmente vai querer se casar, talvez queira adotar uma criança, etc. E o padre está dizendo o discurso tradicional da igreja, que na sua versão mais recente tem sido: ser gay não é pecado, mas praticar a homossexualidade não se deve fazer. Uma das visões mais recentes. Você seja um gay não praticante, mas assim, você não é amaldiçoado por ser gay, só se você praticar, o que não chega a ser um consolo gigantesco. Então, e aí, ele começa a questionar o padre, e o padre fala: olha, eu tenho só 30 euros, você está falando do luxo da igreja, etc. Isso é uma igreja sem luxos. Então, qual o problema que está? O problema é o sexo? É a rejeição aos homossexuais? O fato de que a Igreja Católica autoriza virgens a falarem da vida sexual, ou melhor, ela reserva o direito de falar da vida sexual a homens, e talvez mulheres, são virgens, padres e freiras, que, portanto, têm muito pouca experiência do que é sexo, para não falar a experiência de casamento e outras coisas. Quer dizer, como eles podem saber? Aqui um parênteses.
A proibição, a imposição do celibato na igreja cristã, católica sobretudo, não é uma coisa tão óbvia assim. O que é evidente é que desde relativamente cedo se decidiu que não haveria casamento de padre ou de bispo ou de papa, relativamente cedo. Mas o objetivo não era tanto o impedimento do sexo. O objetivo era impedir que a propriedade da igreja fosse privatizada. Se eu me caso, se eu sou, por exemplo, padre e tenho uma igreja para cuidar, e eu me caso, meus filhos herdariam essa igreja? Se eu sou bispo, meus filhos herdariam essa diocese? Por aí vai. Na Alemanha, quando houve a reforma protestante, houve bispos que renegaram o catolicismo, se tornaram luteranos, podendo se casaram e de bispos se tornaram príncipes dinastas, ou seja, príncipes que abriam uma dinastia. Então, o bispado tal, em vez de quando ele morresse ser atribuído pelo Vaticano a um outro bispo, talvez até um parente dele, mas não um filho dele, o bispo, isso era atribuído ao outro. Tanto que só entendemos esse papel de celibato clerical se entendemos também a proibição de ordenar-se sacerdote a quem é filho ilegítimo. Porque senão, eu como padre poderia ter um filho ilegítimo, ordená-lo e transmitir-lhe a igreja, a diocese, próprio condição de papa. Então, o filho ilegítimo, que o padre tivesse vida sexual, não era o grande problema. O problema era ele não casar. É mais tarde, a partir do Concílio de Trento, século XVI, que entra uma moralização grande e vai dizer, não, o padre não deve casar. E no Brasil, no século XIX, os padres costumam ter mulher. Então, não casadas, mas costumam ter mulher. A mulher cuida da casa deles. Quem tem filho, todo mundo sabe. Então, não é nada escondido. E há uma militância de pessoas vinculadas à igreja mais intransigentes que acham isso indecente e imoral e tentam estabelecer a moralidade mediante o celibato. Então, o celibato não é essa coisa tão simples como aparece no Merli. O celibato não é uma imposição tão antiga, é uma coisa tão remota. E ele tem um papel muito econômico, de garantir que a propriedade da igreja fique em mãos da igreja, em vez de se transferir. Agora, é fato que no século XX, XXI, poucos padres católicos têm um relacionamento desse tipo. A maior parte, pelo menos, não publica isso. Então, fica a pergunta: como uma pessoa que não tem uma vida sexual, como uma pessoa que não tem uma vida conjugal, ou poderia até dizer, como uma pessoa que pode até ter uma mulher com quem sai, com quem transa, com quem tem filhos, mas que faz tudo isso de uma forma não pública, não clara, não assumida, como uma pessoa dessas pode opinar e julgar e avaliar casamentos ou relacionamentos de outras pessoas? É uma objeção que é feita muitas vezes. A resposta do clero poderia ser, numa situação hipotética, que a dedicação a Deus exige tempo integral. E você não pode se desviar de outras questões, mas, enfim, essa é uma longa discussão, né? Uma longa discussão. E aí nós temos a conversa final de Merli e Oliver. Uma belíssima conversa que parou logo antes de ter paralisado isso. E Merli compara Deus ao vizinho de cima ou ao síndico. Então, diz, o Oliver prefere, se não tem sal, o que você faz? O Oliver diz, eu peço ao vizinho. Você, Merli, prefere comprar no mercado. Você não personaliza essa relação. O importante, os dois concordam, é ninguém se meter na vida alheia. Você crê em Deus, eu não creio, que ninguém impõe o outro. E o Merli diz, eu sou o vizinho que se mete na vida dos outros. Eu não tenho tabu. Se eu quiser, eu solto um pum na sala de aula. O que não acontece em toda a série. E aí eles concluem até, vai ficando uma coisa mais engraçada, assim de roupa. Talvez porque o Oliver goste de roupa, os padres podiam se vestir de uma forma mais normal, podiam musicar a missa, podiam parar de reprimir sexo, podia ter educação sexual. É interessante que é uma conversa na qual chega a um acordo, como costuma acontecer. Então, e finalmente nós temos um reequilíbrio. Eu acho que o final
da série é uma coisa de reequilíbrio. A Berta é quem está passando pior, então a mãe conversa com ela, fala que ela própria assistiu um suicídio quando estava grávida da Berta, falam dos sonhos de cada uma, de trabalho, das frustrações nos sonhos, que a Berta gostaria de trabalhar em ilustração de histórias em quadrinhos, a mãe encoraja, mas a Berta pergunta: você não publica, você escreve, minha melhor obra foram minhas filhas, sabe, eu abri mão disso tudo, não há essa perspectiva. Vocês veem, há uma conversa sobre frustrações. Nesse momento nós estamos lidando com frustrações, que é talvez um fio condutor desse capítulo. Tem desde a macro frustração da pessoa que põe fim à própria vida, até essas micro frustrações. Eu não consegui ganhar a vida com o que eu queria. Tive que partir para outra coisa. Mas me realizei em outra coisa. Essa outra coisa em que me realizei não foi a profissão, foram vocês. Apesar dos problemas, apesar de minha filha não ser feliz, apesar de minha filha ser complicada, me realizei com você. Há uma conversa da Miriam com o Ivan, que é essa que foi interrompida, em que a Miriam se enche de dedos para perguntar para o filho se ele pensou em se suicidar. Ela não tem coragem de dizer a palavra. Você pensou em alguma coisa mais radical? E o filho fala: bom, mãe, por que você não fala suicídio? E acho que esse é um ponto também importante dessa série, que é o seguinte: dar nome às coisas. Um dos grandes problemas que nós temos, éticos e psicológicos, é que nós temos muitos tabus sobre muitas questões. Vou dar um exemplo que não está nessa série. Por exemplo, nós estamos numa sociedade em que separações ocorrem, de casais. E muitas vezes separações ocorrem porque um dos dois membros do casal, ou até os dois, encontraram outra pessoa. Ou seja, houve um adultério. Muitas vezes é isso que leva à separação. E depois disso, depois da separação, um ou dois se casam, e mesmo aquele que traiu o cônjuge espera do novo casamento que não haja traição. Espera não trair e espera não ser traído. Então existe um fenômeno que a gente passa para baixo do tapete, que é o da traição. Nós tivemos uma experiência de traição, tivemos o sentido de fazê-la, de sofrê-la, e depois nós partimos para uma nova relação como se isso nunca tivesse existido e como se isso, ao acontecer, fosse, de novo, uma surpresa terrível. Eu não estou defendendo a traição, só estou dizendo: nós temos que falar sobre essas coisas, nós temos que entender isso. Porque ser colhido de surpresa por um fenômeno como se nunca tivesse ocorrido é muito grave. Ainda mais se ele já ocorreu. E isso pode significar que nós tenhamos na vida uma série de repetições sem saber por quê. Ou partindo de uma escala mais macro. Eu acompanho a política brasileira desde uns 60 anos, quase. Então, nesse período, se for pegar desde o período que eu conheço, por ouvir dizer, até o período meu mesmo de vida, eu diria: tivemos 5 anos bons com Juscelino Kubitschek. Anos ruins com Jânio e João Goulart e o começo da ditadura. 4 anos vistos como otimistas no governo Médici, que foi uma ditadura horrível, mas que era popular. Até agora deu 9 anos. Comecei em 55, estou falando de 64 anos ao todo. Depois do Médici, tivemos Geisel, Figueiredo, governantes impopulares, o país infeliz. Tivemos Sarney, o país infeliz, Collor, idem. Começou a melhorar com Itamar, mas foi bom o primeiro mandato de Fernando Henrique, o país mais feliz. Deu 13 anos. Segundo mandato de Fernando Henrique, ruim. Não foi bom. Assim, Brasil em crise. 2 mandatos de Lula, Brasil feliz. Deu 21 anos. De lá para cá, tudo ruim. Então, em 64 anos, tivemos 21 anos assim, de mais felicidade. Eu não estou falando por simpatia política. Eu juntei gente muito diferente, juntei o ditador Médici, os presidentes eleitos, Juscelino, Fernando Henrique, Lula, de linhas diferentes. Mas, vocês vejam, nós tivemos 2/3 de períodos de falta de perspectiva para 1/3 de períodos de felicidade. No entanto, quando vem uma crise, parece que ninguém sabe o que fazer.
Hoje ninguém tem a menor ideia do que fazer. Desde que começou a crise da Dilma, ninguém tem a menor ideia do que fazer. Só fica assim, um monte de barata tonta. Tira a Dilma que tudo vai ficar ótimo. Tirou, não ficou. Aí vai ter eleição, depois melhora. Teve, né? Então, e essas situações todas, a gente sem saber o que fazer. Gente, nós temos 43 anos, em 60, de droga, de coisa ruim, de país sem perspectiva. E não aprendemos a lidar com isso. Por quê? Porque cada vez que nós temos o país com perspectiva, nós fazemos um pouco o jogo da cigarra, ficamos cantando. Somos ótimo, maravilhoso, o meu mundo subiu. Aí quando o meu mundo cai de novo, a gente não sabe, não aprende a levantar. Então essa situação ela é análoga a outra que eu estava falando. Quer dizer, por que a gente não discute as questões sérias quando tem condições de discuti-las? Por que a gente deixa as questões sérias para a última hora? Questões sérias, graves, complicadas, negativas, pessimistas, críticas. Porque a gente deixa para um momento em que ninguém tem equilíbrio para discuti-las. Porque a gente não discute no momento em que as coisas estão boas. Porque no momento em que tivemos o governo Fernando Henrique, os governos Lula, que foram os períodos mais satisfatórios do período democrático, porque nesses períodos não nos colocamos a questão do que nos falta fazer e não nos dispusemos a fazer isso que nos falta. Por que ficamos deitados em berço esplêndido? Vocês veem o paralelo entre as questões? Quer dizer, isso é paralelo à questão, por exemplo, da traição num relacionamento, isso é paralelo à questão de todas as crises e perdas e frustrações que aparecem nessa série. Quer dizer, talvez o mais perto de uma discussão assim seja a conversa da Berta com a mãe. A mãe que diz, olha, eu não fiz o que eu sonhava, mas eu canalizei isso para o amor que eu tenho pelas minhas filhas. Criei vocês. O que, para muita gente, é nada. Para muita gente, ou conversa de mãe, que minha melhor obra são minhas filhas, para muita mulher isso hoje é muito pouco. Parece que é um sinal de derrota, de renúncia, etc. Para ela não é. Então, acho que é ou mesmo a questão do suicídio. Quer dizer, por que a gente sabe que o Ivan sumiu da sala de aula? Porque ele sofreu muito bullying por causa do Paul, em especial. Por que isso não foi discutido na hora? Por que precisou Merli à casa dele? Por que antes disso na escola não houve uma reunião com o Paul para enquadrar o Paul? Quer dizer, Paul, você está fazendo é injusto. Eu passo o tempo chamando o Ivan de feio, você vê que o menino sofre, você vê que não tem culpa nenhuma de não ser um gato como você, mas, pô, para com isso. Para, você tem 15, 16 anos, não deveria ser um idiota. Por que é um idiota? Então, acho que esse talvez seja um ponto importante em termos de experiência de vida, a gente saber discutir as questões quando a gente tem mais condições de discuti-las. Se vocês têm algum interesse em astrologia, ou já leram horóscopo, vocês veem que às vezes aparece, hoje é um dia ruim para negócios, é um dia ruim para uma discussão amorosa, é um dia ruim para tal coisa. Esqueçam o lado místico ou que seja disso. Mas, de fato, há momentos que são ruins para essas coisas. Por que não aproveitamos momentos bons para prevenir os momentos ruins? Talvez seja essa uma lição de sabedoria. E talvez um dos papéis dessa série seja justamente tentar fornecer uma certa sabedoria às pessoas, tanto aos jovens, os alunos, quanto ao próprio Merli, que está aprendendo. Ranzinza, briguento, se achando às vezes, mas está aprendendo. E, finalmente, nós temos a situação do Ivan com a Berta. O Ivan procura a Berta e é tratado como um cachorro. Ela não escuta, não quer ouvi-lo, manda embora. O menino sofre para burro com isso. Mas no final, na hora do rito que eles fazem, vocês veem que ela o toca. Existe uma aproximação aí. Que é esse aspecto. Quer dizer, é uma série que tem um elemento pedagógico forte no sentido de fazer as pessoas crescerem. Quer dizer, então, cada um tem seus defeitos na série. O Ivan tem essa timidez terrível, o Paul tem essa leviandade, por assim dizer, esse egocentrismo, a Berta também é muito egocêntrica,
Não é à toa que Berta e Paul se aproximam, estão próximos no começo. Não é só porque os dois são, vamos dizer, mais bonitos que a média. Tem uma coisa que os aproxima também, que é o egocentrismo de ambos. E o fato de alguma forma, talvez o Paul seja mais egocêntrico do que ela, ou talvez ela goste, seja mais seduzida pelo Paul do que ele por ela, como ele mesmo diz. Mas existe um elemento aí que é de aprendizado e, de repente, ela aprende a reconhecer que no Ivan um sentimento que ela possa respeitar, mesmo não retribuindo do jeito que ele gostaria. É óbvio que o Ivan adoraria namorar com essa mulher. É óbvio. Mas isso ele não vai ter. Então, mais uma frustração no capítulo das frustrações. Então, temos desde as frustrações pequenas, menores, eu sou apaixonado pela minha colega que não me deu bola, até as frustrações grandes, o suicídio. E pelo menos o Ivan fez uma coisa interessante, ele se aproximou. Ele teve a coragem de ir à luta. Embora metendo os pés pelas mãos, embora não sabendo se expressar, embora com uma vergonha tremenda, aquelas cenas em que ele vai colocando a mão para ver se toca a mão da Berta, e morre de medo, porque sabe que ela não quer. Então, mas ele teve essa coragem. Então, acho que esse capítulo me parece particularmente rico por essa questão toda. Quer dizer, ele é o capítulo que coloca, não apenas, como eu disse no começo, o sentido da vida, mas ele coloca a questão de como nos portamos diante das frustrações pequenas e grandes. E de frustrações, inclusive, que podem ser pequenas a longo prazo, mas que no momento são tremendas. O sofrimento de um menino feio, porque a menina que ele gosta não retribui, pode ser muito grande. A sensação dele de que não tem valor nenhum como homem pode ser muito grande. Então, como também nós podemos ver outras sensações aí. Quer dizer, para a Berta, que é mais egocêntrica, talvez o sentimento a sensação de ter presenciado esse suicídio, talvez faça sofrer tanto quanto o menino sofre por ela ser egocêntrica. Tanto que ela fica culpando o tempo todo o Ivan por ter proposto pegarem aquele atalho. Se tivéssemos ido pelo caminho normal, não teríamos visto. É uma afirmação totalmente imbecil. A escolha desse caminho não tem nada a ver com o suicídio. É óbvio que o Ivan não podia de forma alguma prever que haveria um suicídio no caminho, mas é algo que ela usa para culpá-lo. Então, num certo sentido, talvez o sofrimento do Ivan e o sofrimento dela se equivalem. Medir sofrimentos é muito difícil. Claro que, no geral, ela pode sair-se melhor porque os garotos da classe provavelmente gostam mais dela do que as meninas da classe gostam do Ivan. Nesse sentido, sim. Mas se eu bem me lembro, depois do Paul, ela fica sozinha. Não lembro dela ter ficado com alguém, posso estar fugindo. Quer dizer, também o fato dela ser bonita, atraente, etc. e tal, não lhe traz ganhos. Então é isso. Quer dizer, minha parte de expor é mais ou menos essa. Acho que é o capítulo que lida com as questões mais fundas. Porque é o capítulo que lida realmente com vale a pena viver ou não. E olha que temos capítulos muito fortes, morte de pai, morte de professor. Nós temos capítulos em que a devastação é muito grande. A morte do pai, por exemplo, mexe muito mais, por um certo sentido, do que a morte de um desconhecido. Não fosse o fato que a morte do desconhecido foi um suicídio. A morte do pai, ela própria, ela não é um suicídio, mas ela deixa um vazio que... E aí seria outra forma de dizer essas coisas, um vazio que não é mais preenchido, não é mais passível de preencher. E a vida da gente, vamos dizer, as frustrações incluem esses vazios que jamais serão preenchidos. Posso, eventualmente, depois de uma grande frustração, depois de uma perda de emprego, conseguir outro emprego. Pode ser melhor. Nesse caso, eu posso preencher. Mas a perda de um amor pode não ser isso. Perda de um pai, de um filho, pior ainda, aí é uma coisa que pode deixar uma marca para sempre. Mas é isso mais ou menos a exposição. Agora é com vocês. O Antônio está perguntando se essas frustrações poderiam desencadear comportamentos e sofrimento como o que aconteceu em Suzano.
Bom, terrível pergunta e ótima também, Antônio. Porque, de fato, Suzano e Realengo, sobretudo, né? Realengo foi o primeiro episódio, uns anos atrás no Rio, um ex-aluno da escola que foi lá para se vingar. Então, isso pode causar mesmo. E esse é um problema sério quando você tem uma sociedade com mais liberdade. Não estou criticando a liberdade, mas uma sociedade mais tradicional seria uma sociedade mais controle. Então, dificilmente uma pessoa ficaria muito tempo sem estar sob as vistas de alguém. Seria muito difícil um jovem ter, por exemplo, a possibilidade de passar o dia no equivalente de um computador ou de um smartphone, vendo formas de matar pessoas ou entrando em fóruns de assassinato e suicídio e por aí vai. Alguém estaria olhando, vigiando, e com isso também a liberdade seria muito menor. Uma pessoa que fosse homossexual teria muito menos chance de dar vazão aos seus desejos. Então todo esse controle existia, mas à medida que a liberdade aumenta, aumenta também o isolamento das pessoas entre si. Então passa a haver muitas pessoas que você não tem ideia do que elas estão vivenciando. Você não sabe o que está acontecendo com elas. E você tentar entrar na intimidade dessas pessoas é mal visto porque é uma violação de privacidade. Então, nós passamos a ter um risco de estarmos convivendo de perto até, mas externamente, com pessoas que carregam um sofrimento muito grande e, pior ainda, um sofrimento que um dia possa virar agressão. Temos uma forma de lidar com isso? Deveríamos ter. Deveríamos pensar em como uma sociedade como a nossa poderia ser mais solidária. Uma sociedade como a nossa poderia ser mais atenta ao sofrimento alheio, perceber melhor o sofrimento do outro. Mas isso não é simples. Numa sala de aula, como você percebe o sofrimento? Nessa série, é o Ivan que tem esse sofrimento, que poderia eventualmente transformá-lo num serial killer. O Ivan poderia ter caminhado na direção da destruição pelo bullying. Ele não caminha, em parte por sorte nossa, em parte porque o Merli o acode. Mas, dependendo se fossem anos assim, ele poderia ficar só olhando sites de destruição e desenvolver um espírito de vingança. Se nós formos mais atentos ao sofrimento alheio, isso pode diminuir. Ser atento ao sofrimento alheio significaria o quê? Eu não saberia entrar em detalhes, não sou psicólogo, mas seria talvez, por exemplo, você notar que um aluno está sempre muito calado, muito sozinho, muito solitário, e tentar talvez conversar com ele. Só que isso que eu estou falando pode ser interpretado também como uma intromissão na intimidade dessa pessoa. Se essa pessoa quiser isso. E aí vem uma pergunta, o que quer dizer querer? Quem disse que essa pessoa quer realmente isso? Quem disse que essa pessoa se conformou a isso? Vamos dizer, pegar o Ivan, por exemplo. Quando o Merli vai visitá-lo pela primeira vez, ele não quer abrir a porta. Então, ele não quer mesmo abrir a porta? Ou ele adoraria, talvez, ter uma vida normal, ser querido dos outros e sente que ninguém o ama, ninguém o quer. E o que o Merli vai ensinar a ele é que as pessoas podem se relacionar com ele. Então, o que temos aí? Temos, de certa forma, como se fosse um jogo entre a liberdade do Ivan de ficar isolado e a intromissão do Merli ou da escola nesse isolamento dele. É uma forma de ler as coisas. Outra forma de ler é liberdade de uma pinóia. Ele está, na verdade, em uma posição puramente defensiva, ele está sofrendo como o diabo e o orgulho dele, a falta de capacidade socioemocional dele, tudo isso o impede de pedir ou mesmo de aceitar socorro. Então, é uma situação delicada e que, ao mesmo tempo, é muito importante porque ela nos abre a chance de perguntar mais sobre a verdade. A nossa sociedade acabou valorizando muito o isolamento com o nome de liberdade, a ideia de que nós não podemos nos meter na vida dos outros, etc. Um monte de coisa sobre o nome de liberdade, quando na verdade não é necessariamente liberdade, pode ser sofrimento. A sociedade talvez tenha uma dificuldade muito grande de entender o que é amor. Talvez na mesma medida em que a nossa sociedade avançou na questão do sexo, ela tenha perdido lugar, perdido espaço na questão do amor. Não estou criticando de forma alguma a vida sexual mais saudável que se pode ter hoje. Estou dizendo
talvez na nossa sociedade a compreensão do amor esteja mais difícil. Talvez muita gente ache que amor é curvar-se ao outro. Então, para muitas mulheres, talvez amar tenha um significado machista. Talvez para muitos homens, amor tenha a ideia de conquista, não a ideia de entrega, mas a ideia de conquistar, de dominar, de ter mais mulheres. Mas talvez nós tenhamos hoje um déficit de compreensão do que é o amor, no sentido mais amplo, né, no caso, porque no caso esses jovens assassinos, eles aparentemente tinham um déficit muito grande de serem amados e de amarem, aparentemente. Para eu fazer a pergunta, eu preciso primeiro de uma definição técnica, que seria o que é o antagônico à frustração. Qual a definição que nós teríamos? Satisfação. Satisfação, certo. Agora sim, na construção do meu pensamento, você falou de microfrustrações. Me parece que essa questão da frustração tem uma propriedade de se autoligando, essas microfrustrações se somando, até chegar num ponto em que a pessoa pode chegar no suicídio. E ao passo que parece que isso não ocorre de outra forma com as satisfações. Parece que a satisfação por si ela é a satisfação e ela não vai se somando e não leva a uma espécie de exacerbação da vida, enfim, alguma coisa plena. E aí eu queria entender melhor por que desse fenômeno. Porque assim, por essa ótica a gente, de uma certa forma, acaba, parece que valorizando essas frustrações. Quando eu digo a gente próprio ser humano, ou talvez a nossa ideia de ser humano, essa construção social que nós temos, né, aqui no Ocidente, de sempre valorizar o sofrimento ou a frustração, sendo que será que não é uma coisa inerente, assim como a própria satisfação? Respondo essa? Por favor. Obrigado. Max, eu não concordo muito com você, não. Eu penso que na série de frustrações que você tem, muitas delas são apagadas. Quer dizer, você se frustra por tal, vamos dizer, por exemplo, vou tomar um caso bem elementar, mas você sendo chefe de cozinha até cabe. Eu me frustro porque não achei a comida que queria. Foi um restaurante que eu gosto está fechado. Ou então veio a comida e a comida estava ruim. Ou então não havia o que eu desejava. É uma frustração. Porém, você vai comer outra coisa, vai pelo menos saciar a sua fome, e você poderá também, depois, vai comer outras coisas boas em outros lugares, e aquela frustração daquele dia você vai esquecer, vai ser superada. Quer dizer, a não ser que você tenha um apego muito grande às frustrações. Há pessoas que não abrem mão da frustração em hipótese nenhuma. Mas isso é um quadro quase doentio, vamos dizer. Quer dizer, é um quadro de não querer abrir mão de uma frustração. Ou você pode amar muito uma pessoa, perder essa pessoa, e isso ser um sofrimento longo. Nesse ponto, nossa sociedade é dura. Nossa sociedade aceita muito bem uma semana, talvez um mês de choro do amigo, da amiga que perdeu a pessoa amada. Depois de um certo tempo, as pessoas ficam pacientes. Como você não saiu dessa ainda, e uma frustração por um amor frustrado pode demorar anos. Pode não ser uma coisa trivial. Pode demorar anos e pode até a pessoa não chegar a encontrar outro amor do mesmo vulto. Então, nós temos frustrações que são muito pesadas. O que eu quero dizer é, mesmo assim, você pode realizar, substituir essa sua frustração por satisfações de outra ordem. Então, por isso que é tão importante as pessoas terem atividade física, terem interesses culturais. As pessoas têm muitas fontes de satisfação. Quando uma pessoa tem uma única fonte de satisfação, ela está mais vulnerável. Por exemplo, quando você coloca toda a sua expectativa numa única pessoa. Ou quando você acha que o único lugar que você pode trabalhar é o lugar tal. Sabe? Tal possibilidade. Isso é um risco grande que se coloca. Mas eu penso que as frustrações, assim como as satisfações, não são eternas. Elas são sucedidas.
Do lado da satisfação que nós temos, talvez seja um pouco diferente, eu entendo um pouco a sua tese, pelo seguinte: uma satisfação uma vez obtida, ela é digerida talvez mais rapidamente. O Thomas Hobbes diz: a felicidade nessa vida é uma contínua viagem do desejo, no qual tão logo ele alcança um objeto, ele quer outro. Então, se alcança um objeto, esse objeto pode ser uma comida deliciosa, pode ser uma pessoa por quem você está atraído, pode ser um bem de consumo. E depois de um tempo, isso já não tem mais a atração toda que tinha antes, você procura outro bem. Por isso que um dos segredos da felicidade é saber contentar-se com pouco. É você olhar essa contínua viagem dos seus desejos e falar: chega, não quero ficar nisso, não quero ficar nessa situação e nunca estou satisfeito com nada. Isso é um trabalho difícil de ser feito sobre si próprio, mas é um trabalho possível. E então, nesse sentido, pegando esse sentido, que é analisado pelo Hobbes, por outros autores, aí eu entendo a sua afirmação de por que a frustração marca mais do que a satisfação. Mas só acho que isso, nos dois casos, depende muito da capacidade da pessoa lidar com isso. Mesmo a satisfação pode ser fonte de frustração, é o que eu quero dizer também. Quer dizer, eu ter conseguido o que ou quem eu queria e depois me desencantar pode também ser uma fonte de frustração. Quer dizer, eu me frustro pela satisfação. É bizarro, mas acontece. A questão de quem é feliz e quem consegue ser de fato feliz teria menos frustrações ou conseguiria lidar melhor com elas. Uma pessoa que não é feliz vai tornar até o que é satisfatório, até a satisfação, numa frustração depois. Por exemplo, eu faço uma viagem, vejo vários lugares, mas teve um lugar que eu não consegui. Ao invés de eu perceber quantos lugares eu conheci, eu vou focar a minha frustração naquilo que eu não consegui. Então, se tem essa ligação da felicidade, de você ser de fato feliz, na forma como você vai encarar a sua satisfação e as suas frustrações. Eu estava pensando nisso e tentando digerir isso e estabelecer essas relações. E se existe mesmo essas relações. Dizendo isso de uma forma muito mais simplória, seria a questão do copo meio cheio, meio vazio. Eu posso fazer a mesma viagem e frisar nela os momentos de satisfação que eu tive ou os momentos de insatisfação. Certamente, numa viagem, eu vou ter coisas maravilhosas, inclusive inesperadas, e vai haver coisas que eu queria que eu não vou conseguir. Por exemplo, visitar um monumento. Eu tive uma vez em Granada, na Espanha, queria visitar a Alhambra, o grande palácio dos reis mouros, e aí descobri que você tinha que comprar com uma semana de antecedência pela internet. Pronto, não visitei. Eu olhei por fora, visitei Granada, mas não visitei o mais bonito, o mais importante Granada, que eu só conheço de imagens. Então, é claro que eu posso, disso, desenvolver uma frustração tremenda, mas eu tenho lembranças excelentes de Granada. Então, isso é muito uma questão de postura. Em que medida essa postura pode ser deliberada ou não? Eu acho que ela pode ser conquistada. Ela pode ser conquistada à medida que a gente tem um olhar mais aberto para o que aconteça de positivo na vida. É uma questão de você não ficar só elencando o que deu errado, não ficar só apontando as falhas ou fazer um balanço da viagem, pegando só o errado. Por exemplo, se eu faço uma viagem, tenho 20 coisas que eu quero visitar na viagem e visito 15, mas fora isso tenho 10 boas surpresas, talvez esse seja um saldo bastante favorável. Então, mesmo se eu tiver surpresas ruins, adoecer, tiver que ficar uns dias sem fazer a visita, etc., tudo isso pode ser entendido pela pessoa, tem que ser aceito. O que acontece no nosso tempo é que, como nós vivemos numa sociedade de intenso consumo, nós temos uma tendência a transformar tudo em objeto de consumo. E a frustração diante do consumo é muito dura, muito dura. Então, como que eu não vi isso? Como que eu não consumi isso? E essa visão do consumo é muito ruim, porque ela acaba se ampliando para outros fatores. Por exemplo, pessoas. No caso, pessoas no amor, no sexo, eu desejaria ter consumido. Ou mesmo o voto, o direito de voto. Porque tanta gente diz que se o voto é um direito, é um absurdo ele ser obrigatório. Que as pessoas não têm noção do que é o voto. Quer dizer, existem
Porque elas pensam que a cidadania constitui-se apenas de direitos. Cidadania tem obrigações. Uma dessas obrigações é de participar da vida pública. Ou até é muito pouco participar votando, eventualmente sendo jurado, eventualmente sendo mesário. São as poucas obrigações universais da cidadania. Mas eu posso dizer, você tem toda uma coisa de cidadania que é importante. Agora, se eu pensar que o direito ao voto é algo que eu poderia abrir mão simplesmente, então eu estou pensando direito ao voto do mesmo jeito que eu penso comprar ou não uma lata de ervilhas no supermercado. Quer dizer, ou seja, a nossa tendência é pensar o que nós fruímos, aquilo que temos acesso, que ganhamos, como objetos de consumo. E isso é muito negativo para a nossa experiência humana, porque o objeto de consumo é algo que você devora e some. Então, a própria memória dele, a forma dele permanecer, o enriquecimento que ele te proporciona, somem. Compara isso, dado que eu estou hoje pensando muito no fato do Max ser chefe de cozinha, compara isso com uma bela refeição da qual você guarde boas memórias. Quer dizer, você comeu, acabou. O sabor, você provavelmente vai esquecer o sabor, mas você vai ter uma lembrança boa daquilo. Então, essa construção de lembranças boas é importante. Então, nesse sentido, ser feliz também é uma construção. Ser feliz é dispor-se, como eu disse na outra aula, a fazer o mínimo render o máximo. Não qualquer mínimo e não qualquer máximo, mas fazer, é sair do jogo de que eu tenho que ter mais, mais e mais. Vocês notam isso? Qualquer pessoa, com criança é fácil notar. Criança que está querendo ser a primeira, está querendo estar na frente, está querendo ter mais. Como elas são mais inocentes, nesse ponto, elas são mais explícitas, o que é uma coisa muito boa. E aí a gente percebe como isso, de querer ser o primeiro, querer ter mais, é frustrante, é causa de sofrimento. Você pode ganhar N paradas e continuar sofrendo. Mulheres muito vaidosas, ou pessoas muito vaidosas, pode acontecer também. Pessoa tão vaidosa que uma única frustração possa ser muito ruim, versus talvez uma pessoa menos charmosa, menos atraente e que tenha menos expectativa. E que talvez consiga, com menos expectativas, ter mais satisfação. Talvez, são hipóteses. Né? E teria como aproximar o caminho disso? Não vejo muito como aproximar o que eu conheço do Camus disso. Porque, vamos dizer, a obra que eu melhor conheço do Camus, que é O Estrangeiro, em que o personagem mata um árabe sem nenhuma razão para isso, um ato praticamente gratuito, absurdo, não dá para colocar nesse... não passa por aí. Quero saber se é possível, pensando no limite de intervenção ou encaminhamento do professor quando ele observa o sofrimento. Hoje tem muito adolescente que se corta ou quando apresenta algum sofrimento de alguma maneira que seja visível, mas ou senão a gente percebe que tem alguma mudança estranha. Qual que é o limite para a gente tratar isso de alguma maneira? Eu acho que se você tem um adolescente que se corta, eu diria que está mais ou menos evidente que passou um certo limite, o qual uma interferência positiva, embora muito difícil, porque tem que ser alguém que saiba chegar à psique dessa pessoa. Então não é uma intervenção autoritária, não é uma intervenção convencional que vai dar conta disso. Mas há casos que você não sabe se estão no limite. Por exemplo, em outra época, um adolescente que se tatuasse poderia causar um certo rebuliço na escola. Pelo menos uma escola que eu conheço, em que 20, 25 anos atrás, se uma adolescente chegasse com o cabelo tingido, levavam imediatamente para o banheiro, colocavam debaixo da pia e tiravam toda a tintura do cabelo dela. Quer dizer, uma coisa que é uma besteira gigantesca, mas que na época fazia parte da intervenção professoral. Então o nível de intervenção era muito exagerado. Hoje nós corremos o risco do nível de intervenção ser muito baixo e da gente
tolerar uma série de condutas ou ignorar uma série de condutas, não é a palavra certa, não é tolerar, ignorar uma série de condutas que expressam sentimentos sem saber como reagir. Isso faz parte da nossa necessidade intensa de conhecer melhor a psique dos jovens, sobretudo. Porque se a gente olha, a gente vê que tem muito dinheiro sendo investido em coisas macro. Eu sempre vejo os shoppings. Shoppings são templos de consumo nos quais se gastam fortunas para fazer as coisas. Agora, você tem na psique um monte de coisa que é ignorada. O que você vai fazer? O que é uma conduta que é independente de uma pessoa que está marcando o seu território e que deve ser respeitada, a marcação do seu território, mesmo quando isso choca os pais, onde está o limite entre isso e a pessoa que está se fazendo sofrer, ou está sofrendo? Eu não saberia estabelecer o limite, mas saberia dizer que seria muito importante a gente ter mais pessoas com formação profissional para lidar com isso. Basicamente, poderia acrescentar até uma coisa, é econômico. Cada coisa dessa que você faz economiza muito dinheiro no futuro, além da qualidade de vida, etc. Porque você deixar prosperar o sofrimento é só ampliá-lo para o futuro. A gente não deveria fazer isso, não deveria deixar isso acontecer. Eu lembrei do caso, teve um episódio que a Berta, por carência, ela fingiu que machucou, quer dizer, o braço dela estava machucado, e disse que foi o pai. E eu não lembro, acho que não teve, eu também não lembro, acho que não teve nenhuma ação da escola também. Ficou por isso mesmo. Teve do Meili. Teve? O Meili foi conversar com ela, e aí ela se mostrou muito frágil, chorou, abraçou ele, e aí depois, no mesmo dia, ela ainda apareceu com o braço enfaixado, mas depois ela disse que estava melhor. Aí ele chegou a falar, você está com uma carência muito grande, que eu não sei do que é, mas dá para perceber que você está carente. E aí ela chora, abraça ele e tira a faixa. Isso, lembrei. Eu não lembrei do desdobramento. Quer dizer, a gente vê que o Meili cumpre esse papel, né? Quer dizer, ele faz, além do papel de professor, ele faz esse papel de, vou usar um termo ruim, de orientador psicológico, orientador educacional, alguém consegue chegar aos alunos. E vocês veem como a maneira dele chegar é muito variada. Não é passando a mão na cabeça, não é sendo amiguinho. Talvez a Silvana esteja mais perto desse papel tradicional. Talvez a Silvana fosse mais viável de tomar um chopp com os alunos e depois de tomar um chopp, ela entregar o aluno ao encarregado da disciplina. Entendeu? Ela teria esse outro elemento. Quanto você vê, o Meili, ele sempre resolve o problema, ele próprio. Às vezes com autoridade, às vezes com amizade, é diferente. Você vê em relação... Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa interessante seria pegar toda a relação dele com o Ivan. É uma das relações mais complexas da série. Porque a gente pega a relação dele com o Paul, uma relação muito mais amistosa. Com o Ivan tem o fato de que ele salva o Ivan daquele fechamento sobre si, mas depois quando o Ivan começa a dizer certas coisas, ele fala, chega, não quero, não vou tirar de presente. O Ivan fica irritado, existe um conflito entre os dois, mais agudo do que outros conflitos. Mas é interessante porque o Meili não está lidando sempre do mesmo jeito. E esse é um ponto, se a gente sair da filosofia e for para a psicologia, que é absolutamente chave. Um terapeuta tem que ser capaz de encontrar a maneira de lidar com você. Isso não é nada simples. Tentar da forma habitual, tentar de uma maneira professoral não dá. Porque a forma professoral seria provavelmente repetitiva. Eu, como professor, provavelmente lidarei com meus alunos da mesma forma. Como outra coisa além de professor, é diferente. Estou fazendo uma distinção que seria o seguinte: o professor ensina, educa, ajuda os alunos a crescerem, mas o professor não entra na psique, não entra na individualidade de cada um, não entra nos problemas graves de cada um. Então, para entrar nisso, você tem que ter uma formação adicional. Algumas pessoas podem tê-la de forma natural. Outras podem ter adquirido isso ao longo de uma longa experiência de aula, que parece ser o caso do Meili, 40 anos
35 anos talvez dando aula. E outras pessoas precisariam talvez de uma formação profissional específica em psicologia. São coisas diferentes, mas eu penso que é essa delicadeza no trato que é muito importante. E aí entra a coisa, quer dizer, vamos pensar, por exemplo, quer dizer, no Brasil, são 14 anos de escolaridade obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Vamos dizer que a expectativa de vida hoje no Brasil, quer dizer, ela é 75 anos. Então, 14 anos é quase 20%. Seria absurdo dizer que nesse período dos 4 aos 17 anos deve ir 20% do PIB? Não, não é absurdo. Se eu pensar, na verdade, que a educação começa ao zero, eu diria, na verdade, do 0 aos 17, 3 anos não obrigatórios, mas quase como, 14 anos obrigatórios, eu diria, colocar 20% do PIB nisso. Ou se a gente pensar numa educação que continue até a universidade, 23 anos de idade, um quarto da vida. Quarto da vida, para quem vive 90 anos, que é bem acima dos 75, que hoje são a expectativa de vida para quem está nascendo hoje, que, portanto, é menor para nós todos que aqui estamos. Mas seria absurdo? Não é absurdo. Então, contudo, a gente mal e porcamente tem 6% do PIB para a educação. Então, como a gente consegue fazer essa formação? Que é um investimento danado, porque com esse investimento você pode tirar uma série de problemas futuros. Problemas psicológicos, problemas no emprego, problemas de saúde, problemas de violência. Até um estudo feito fora que diz o seguinte: quanto mais cedo você começa a cuidar da saúde das crianças, melhores os ganhos sociais. E o melhor é quando você começa antes do nascimento. É um pouco que o Bolsa Família adotou como condicionalidade. Quando você faz todos os exames pré-natais. Então, você fazer todos os exames pré-natais parece não ter todo esse efeito, mas melhora todo esse pacote ulterior. Saúde mental, saúde, empregabilidade, vulnerabilidade, menor exposição e menor prática de crimes. Então, nisso também existe uma coisa que me parece muito absurda no tempo atual, é não saber fazer conta. Quer dizer, por exemplo, não sei se eu comentei, acho que não com vocês, mas é que tem coisa que eu comento várias vezes, então corro o risco de estar repetindo. Na Escandinávia, adotou-se, diferente em cada país, um critério que tende a ser de 2 anos de licença maternidade e paternidade. Isso significa que cada país adota de um jeito diferente, mas o modelo principal seria 2 anos, somando pai e mãe, e nenhum podendo desfrutar de menos do que 6 meses. Então, vamos pegar uma visão mais tradicional, a mulher pega a parte do leão, é 1 ano e meio. 6 meses vão ser do pai. Isso na visão mais tradicional. Pode ser 1 ano, ou pode ser mais o pai. Depende de muitas coisas. Por que tudo isso? Isso tudo começa com uma reivindicação social, trabalhista, esquerda, quase socialista. E depois as pesquisas notam, diminui o crime, melhora o aprendizado. Então, você tem, daquilo que a curto prazo parece ser um sacrifício do capital em proveito do trabalho, você tem um ganho para o capital também. Porque ele vai ter menos problemas. Os trabalhadores vão ser trabalhadores mais satisfeitos. Estou dando um exemplo desse tipo, porque também esse é um exemplo interessante para a gente reduzir, desde que haja inteligência, uma certa dimensão do conflito capital-trabalho. Há muitas medidas que surgiram do mundo trabalhista em lutas duras contra o capitalismo, que levaram a repressões violentas e que depois você nota que elas são positivas para o próprio capitalismo. Por exemplo, a empresa espanhola, saiu no país há pouco tempo, que trabalha das 7 às 15 horas. Um turno só, às 15 horas todo mundo vai embora. As pessoas estão muito felizes. O patrão sacrificou 1 hora de trabalho, as pessoas trabalham direto, chegam cedo, depois tem. A Espanha, vocês sabem, é um país em que a vida vai até 11 da noite, meia-noite. Então, depois as pessoas, a partir das 3 da tarde, têm muito tempo para aproveitar a vida. Isso é muito diferente de você ter um horário, digamos, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, por exemplo. É um horário que praticamente inviabiliza outra coisa.
Então, você tem experiências sendo feitas e que podem ser positivas para todos. A produtividade. Quando você tem um trabalho muito longo, a produtividade no final está muito baixa. Então, uma jornada de 8 horas de trabalho, a última hora tem produtividade baixa. Vamos supor, por exemplo, para não prejudicar nenhum patrão, que eu reduzisse de 8 para 7 horas a jornada de trabalho. E que então dissesse, bom, vamos tirar 1/8 do salário, sabe? Porque a pessoa parou de trabalhar. Bom, primeiro eu faria uma conta e veria, na verdade, o que ela parou de produzir não foi 1/8, foi 16avos, digamos. A última hora ela produz metade da média das outras, parece que esse é um dado concreto. Então eu tiro 16avos e ela ganha, quer dizer, uma situação positiva para os dois lados. A produtividade, o patrão recebe de volta o que deixou de ser produzido, porque baixa um pouco o salário, e o outro está ganhando mais por hora do que ganhava antes. E vamos supor como isso aumenta a empregabilidade, cria novas vagas de trabalho, melhora, faz que as pessoas com mais tempo possam gastar mais em lazer. Economicamente, isso provavelmente propele a economia. O que significa também que esse 16avos retirado pode depois ser recuperado. Então, estou dando exemplos de situações que são jogos ganha-ganha. Acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar como você consegue definir novos caminhos para o mundo que a gente está agora, em vez de simplesmente repetir sempre o mesmo. É pena que no Brasil você tem muito pouca discussão disso tudo, seja por parte dos patrões, seja por parte dos funcionários. A discussão é pequena. Então, resultado, nós ficamos mais ou menos rodando em círculos, né? Tem mais alguma pergunta, Gabriel? Vamos lá. São online? Sim. A Viviane dá aula no ensino médio e ela comenta que ela observa muita agressividade nas escolas que ela dá aula, principalmente ela faz questão de marcar escolas de periferia. E ela gostaria de saber se isso poderia ser visto como algum tipo de falta de fé na vida, assim, que a pessoa não acredite muito na melhoria da condição de vida. Viviane, eu acho que você acertou exatamente, eu chamaria de uma forma talvez um pouco diferente, falta de futuro, falta de perspectiva. Eu creio que esse é um dos grandes divisores no nosso tempo atual. Quer dizer, quando você tem uma expectativa de futuro, quando você acha que alguma coisa pode ser conquistada, a ideia de perder o que você tem é muito pesada. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar a frase do Marx: proletários do mundo univos, nada tendes a perder senão vossos grilhões. Um período em que o proletário nem sequer era chamado de trabalhador, era proletário, não tinha família, por isso ele tinha prole, ele era assimilado a um bicho. Raras vezes ele não ganhava o dinheiro suficiente para criar os filhos. Então, geralmente ele vinha do campo, onde tinha crescido até a idade de começar a trabalhar, que às vezes era cedo, 10, 12 anos, trabalhava não muito tempo, chance de morte cedo era muito grande, expectativa de vida baixa. Então, não é à toa que abre uma barricada, tem um conflito, ele pode se expor porque a vida dele, para ele, não vale muito. Ele não está tendo uma vida satisfatória, uma vida que o realiza. E o que vai acontecer no final do século XIX em vários países da Europa Ocidental? Eles vão começar a ganhar melhor, vão ter educação, vão ter melhor saúde, vão formar famílias. A partir daí, você tem o seu filho a perder. Isso é muito importante. Você tem o seu cônjuge a perder. Você tem algum bem que você adquiriu a perder. Então, você tem um futuro. E aí, nessa altura, você não expõe com tanta facilidade. A história que falam tanto dos delinquentes das favelas do Rio de Janeiro, que eles têm um horror à vida dos pais. Às vezes o pai é um homem que trabalhou a vida toda ganhando mal e não tendo conseguido uma casa boa, morando numa favela. E muitos deles são atraídos pelo tráfico, pelo crime, e dizem, com todas as letras, foi visto em vários estudos, que eles preferem ter uma vida rápida, com muito glamour, cheio de mulheres, carrão, corrente de ouro, e morrer, mesmo que morram cedo, a viverem que nem o pai. Então, acho que essa falta de fé no futuro, essa falta de perspectiva, é um ponto crucial. E acho que um dos papéis importantes que uma sociedade tem que dar
é fazer que as pessoas confiem que elas possam crescer na vida, que elas possam melhorar. Há formas que a gente sabe que ajudam. Por exemplo, eu sugiro que cada um de vocês pense nos seus parentes que estudaram e nos seus parentes que não estudaram. Não se trata de culpar quem não estudou, de forma alguma, mas se trata de ver se aqueles que estudaram, de forma geral, não saíram melhor na vida do que os que não estudaram, não conseguiram crescer mais. Então, mesmo com as limitações da qualidade da nossa educação, o estudo é um fator que melhora a vida de muita gente. Então, seria isso que eu diria. Acho que uma falta de perspectiva é uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa. E acho que uma responsabilidade grande da sociedade é fazer as pessoas sentirem que têm perspectiva. Perspectiva de emprego, perspectiva de ganharem a vida com o suor do seu rosto, perspectiva de depois, enfim, formarem vínculos, formarem uma família, de qualquer natureza que seja, formarem laços de amor, os mais diferentes sentidos de amor e amizade que tem. Acho que isso é o que a gente precisa. E o Antônio? O Antônio, também discutindo um pouco sobre a origem das frustrações, ele pergunta se não poderia ser o currículo do ensino médio atual que também desencadeia frustrações. Bom, esse é um assunto muito difícil, porque eu diria que, na verdade, o problema começa um tanto mais cedo. Vocês vejam, crianças pequenas, fase creche, fase pré-escola, o aprendizado é um fator de festa. Elas aprendem coisas, levam para casa, contam que aprenderam, estão felizes, gostam de aprender. Se está no Fundamental 1, isso vai mudando. Não muda de um momento para o outro, mas vai mudando. E chega uma hora que a escola vira um lugar chato. Eu acho que a escola vira um lugar chato já no Fundamental 2. E aí, essa chatice da escola, esse desprestígio da escola é muito ruim, porque ele é um fator que não tem uma causa única, tem muitas causas, inclusive a representação da educação nas novelas, onde é muito difícil você ter alguém indo para a escola, para a faculdade, etc., e esboçar um sorriso. Geralmente, o contrário, agora eu tenho aula, alguma coisa assim. Então, isso para um professor é fatal. Quer dizer, na hora que você valoriza muito o lazer, o prazer, o hedonismo, a bebida, a comida, o namoro, a praia, e desvaloriza a educação, o conhecimento, você transmite isso para a sociedade. Numa sociedade em que, repetindo o que eu disse antes, aparentemente 70% dos adultos têm dificuldade em compreender o que eles leem e, portanto, são quase analfabetos, em que eles dificilmente transmitem aos seus filhos a importância da educação, porque eles mal a tiveram. Numa sociedade assim, a batalha pela educação é quase perdida. Ela não é perdida porque a gente está lutando por ela, mas as dificuldades para ela são muito grandes. Então não é só o currículo, entra muita coisa junto. Entra, claro que há pais que nunca aprenderam nada e que têm a maior fé na educação dos filhos e que incentivam os filhos a estudar e tudo. Claro que há. Claro que não se trata também, estou dizendo, de culpar os pais ou de penalizá-los. Trata-se só de dizer, são muitos fatores que entram no desprestígio da educação no Brasil. E esses fatores são convergentes. Quando você tem um governo que, além do mais, critica a educação, fica grave. Primeiro governo em décadas, talvez o primeiro governo da nossa história a ter como uma das suas grandes bandeiras o ataque à educação. Claro que eles podem dizer, a educação como é ministrada hoje, mas, na verdade, eles não querem melhorar a educação. Todos os estudos para a melhora da educação são solenemente ignorados por esse governo. Então, nós temos uma situação muito difícil aí. Como você vai melhorar a participação dos alunos na escola se falta tanta coisa e de todos os lados? Eu nem falei de equipamento, de formação insuficiente, de salários que deixam a carreira pouco atrativa, nem falei disso.